galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, a série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal de lendo Tolkien pela primeira vez. E esse desafio faz parte de um projeto pessoal que eu fiz em uma das minhas metas literárias para o ano de 2021. Então eu já tinha aqui no canal contando a minha experiência de leitura com O Hobbit e a primeira e a segunda parte de O Senhor dos Anéis. Então tem aqui vídeo falando sobre a Sociedade do Anel e as Duas Torres. E hoje é a vez de finalizar O Senhor dos Anéis e vou contar para vocês a minha experiência com O Retorno do Rei. Então, nessa primeira parte, eu vou falar um resumo geral de tudo que acontece em O Retorno do Rei. Vai ter spoiler. Depois eu vou contar a minha experiência de leitura, contar para vocês qual foi o meu livro favorito e depois contar rapidamente como é que foi a adaptação e o que eu achei. Então, vamos logo ao que interessa e finalizar essa saga que começou lá no começo desse ano. Então, em O Retorno do Rei, a gente vai começar onde terminou as Duas Torres. Então a gente vai ter o Gandalf e o Pimp chegando a Minas Tirith, eles indo conversar com o rei regente ali de Gondor, que é o pai de Boromir e do Faramir. A gente vai entender que existe um pouco de uma treta ali familiar no meio deles, que eu vou contar um pouco mais pra frente. Então, eles vão se separar, o Gandalf vai resolver algumas coisas, algumas pendências dele, e o Pimp, ele vai meio que explorar Minas Tirith. Ele vai ter ali como um guia turístico o Beregor e depois o filho do Beregor vai conduzir o Pimp para conhecer um pouco ali da região. Eles vão ser apresentados ali pelo exército que vai chegar, o exército de Rohan, que foi para uma luta e estava voltando, que são forças aliadas ali para uma próxima treta que eles vão ter. Então o que acontece? A gente também vai conhecer um pouco mais do Pimp. O Pimp, ele tem um grande destaque aqui nesse livro, de que ele vai se tornar praticamente ali como se fosse um guerreiro ali do exército. Coisa que ninguém nunca imaginaria, né? Lá no começo, em A Sociedade do Anel, imaginar que o Pimp estaria ali numa guerra, querendo lutar, querendo participar, querendo fazer a diferença. Ele vai receber toda uma roupa especial de guerreiro e vai fazer parte ali daquele ambiente. Depois, o que vai acontecer? O Faramir, que é o filho, né, desse rei, regente ali que tá acontecendo, ele vai voltar de uma das guerras, ele tá muito ferido, ele tá, tipo assim, entre a vida e a morte. Então o Gandalf e o Pimp, eles vão pegar o Faramir, vão conduzi-lo até a Casa das Curas. Lá nesse lugar, o Gandalf, ele vai escutar uma senhora, uma anciã ali, que vai contar uma lenda de um rei que era capaz de curar as pessoas com as suas mãos. Então o Gandalf já faz algumas ligações ali na cabeça dele e supõe que esse rei poderia ser Aragorn, lá, né, o filho de Arathorn, e todo aquele rolê, né, que a gente já conhece. Então, eles vão conduzir o Pimp até o Aragorn, e o Aragorn, ele vai curar ali com as coisas que ele tem, algumas ervas, alguns conhecimentos que ele tem, ele vai curar ele vai dar uma assistência, na verdade, para o Faramir e alguns outros guerreiros que estavam feridos. E tem muito também essa questão do Aragorn, porque ele é ele é o rei, né? Ele teria que ser o rei, mas ele não quer meio que pegar e assumir esse posto até que todas as tretas estejam praticamente solucionadas. Então o que acontece? O Gandalf, ele junto ali com o pessoal, eles vão tramar um plano para conseguir de fato atrapalhar Sauron para que o anel de fato seja destruído. Então qual é o plano que o Gandalf faz? Para eles irem até o portão de Mordor e com o exército e praticamente desafiar Sauron para que Sauron ele desvie completamente a sua atenção à proteção e a outras coisas e que ele bote a sua atenção na guerra ali, no suposto enfrentamento que estaria acontecendo com ele, para que isso facilite, para que o Sam e o Frodo eles destruam o anel, que eles consigam entrar ali em Mordor muito mais fácil com o Sauron estando distraído. É aquela coisa clássica do vilão que se acha acima de tudo e de todos, o maior poderoso, gostosão, e que acha que aquilo nunca vai acontecer, que ele nunca vai ser destruído. Então, assim, o Gandalf, ele é muito esperto, ele é muito sagaz, então ele pega esse plano para eles colocarem em ação. Então, assim, eles vão até o portão de Mordor e é basicamente assim que termina a primeira parte do livro. Então a gente vai para a segunda parte, que a gente vai
saber o que aconteceu, o restante do que aconteceu com o Sam e o Frodo. Então, no último livro, o Sam e o Frodo, eles são atacados pela aranha, né? O Gollum, eles conduziu até uma entrada X, que essa entrada X estava protegida por uma aranha, então essa aranha vai lá e ataca os dois. O Frodo, ele é ferido, o Sam acha que o Frodo morreu porque ele tá, tipo, duro, ele não respira mais, ele tá paralisado. Então, o que o Sam, ele faz? Ele decide continuar a trajetória do seu senhor, que é o objetivo de destruir o Anel. Então, agora, o Sam, ele deixa o corpo do Frodo lá e decide ir embora para continuar a sua jornada. Sendo que acontece, gente, enquanto ele está indo embora, ele escuta algumas orques falando, e quando ele volta para tentar salvar o corpo do seu senhor, para que ele não vire carcaça, né, de orc, ele vai ouvir os orcs falando que aquele hobbit, aquele ser ali que eles encontraram não está morto. Deduzem, né, obviamente pelo estado dele, de que a aranha tenha o paralisado. Então o Sam, ele fica muito culpado por ter considerado a ideia de abandonar o seu senhor e decide ir atrás desses orcs que estão com o corpo de Frodo. Então é basicamente assim que terminou o livro anterior. A gente continua aqui com essa saga do Sam recuperando o corpo do Frodo. Então eles conseguem escapar daquela situação, mas o Frodo, ele tá muito atordoado por causa do anel. Ele tá muito fragilizado, ele não come, ele não bebe, ele tá muito fraco por causa do anel, porque ele, né, ele é o detentor ali do anel, ele está sendo muito sugado ali pelas energias do anel. Mas eles continuam a sua jornada, eles vão para a Montanha da Maldição. Lá vai ter toda uma treta, porque o Gollum, ele vai atrás dos dois, né? Porque eles não morreram, né? A aranha não conseguiu matá-los, então ele vai atrás do Frodo e do Sam para conseguir recuperar o seu anel, o seu grande precioso. Então é isso que sempre foi o plano do Gollum desde o livro anterior. Então ali que ele dá continuidade, ele vai atrás do Sam e do Frodo. O que acontece? Ele acaba atacando o Frodo, tem toda uma treta, tem toda uma briga. O Gollum, ele consegue recuperar o anel, mas ele acaba caindo dentro do fogo, né, do vulcão, junto com o anel, e morrendo, e o anel foi destruído. Isso acontece lá pelo 3º capítulo da 2ª parte, acaba bem rápida a situação ali do anel. Aí o Sam e o Frodo, eles são recuperados e resgatados ali pelo Gandalf. Eles ficam muito felizes ali, tem todo um reencontro. Eles voltam para Minas Tirith e já vai se encaminhando pro final da história, onde vai acontecer várias coisas, sabe? Tem uma parte que eu acho que é a parte mais chata e mais, assim, sem graça, que é quando aquela Owen, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, que ela é a sobrinha do rei do Palácio Dourado, que foi apresentado lá no livro anterior, e que ela ficou apaixonada, teve um crushzinho pelo Aragorn, e ela quer ficar com o Aragorn, sendo que o Aragorn, ele é apaixonado por outra mulher, e que tem toda essa treta ali sem graça, que eu achei a parte mais chata. Aragorn fala pra ela que não quer, que não vai ter nada com ela fica muito triste, porque ela quer o amor dele, mas no fundo ali, ela acaba cuidando do Faramir e se apaixonando pelo Faramir. Aí eles voltaram pra Minas Tirith, né? O Aragorn, ele vai ser coroado finalmente como rei. É por isso que o nome do livro é O Retorno do Rei. Vai chegar uma comitiva ali com a com a futura esposa do Aragorn, com a Galadriel, com o outro elfo lá. Vai chegar uma galera, vai ter toda uma coroação, toda uma cerimônia, clima de festa, Réveillon, tá dando tudo certo. O Aragorn, ele vai casar com a elfa lá e ela vai abdicar da sua imortalidade, seus poderes. Agora ela vai ser uma mortal, junto com o Aragorn. E acontece todo aquele clima de despedidas. Eles vão agora pra casa, os 4 hobbits junto com Gandalf, eles vão voltar lá pro condado. Aí também chega uma parte que eu acho muito desinteressante da história, porque quando eles chegam lá no condado, os 4 hobbits, eles descobrem que o condado meio que tá sendo tomado, tá cheio de regras, tá cheio de coisas absurdas que nunca teve, tá um caos aquele lugar. Então eles vão atrás para tentar solucionar e destruir quem é essa pessoa que tá governando ali o condado, que não era para ele estar fazendo isso. Ele juntou forças, ele criou um monte de regras, ele criou uma situação que nunca existiu, então eles vão atrás para descobrir o que aconteceu. Quando eles estão indo atrás desse cara, que é o Loto, né, que ele seria o responsável por tudo isso que tá acontecendo, eles vão encontrar com Saruman.
junto com Língua de Cobra. Vai ter também toda uma treta ali, que uma briga acontece, mas dá tudo certo no final. Alguns anos se passam e a gente vai descobrir o que aconteceu com eles. Então o Sam, ele se casou com uma menina, tá tudo muito certo, e vai acontecer meio que uma viagem, meio que um clima de despedida, meio que uma reunião do terceirão, em que eles são convidados para participar de uma jornada, que é para levar o Bilbo para não sei aonde, vai o Gandalf, vai uma galera, vai todo mundo ali da Sociedade do Anel, eles se reúnem para fazer essa última viagem. É basicamente isso que acontece no livro. A gente tem ali um final fofo, um final feliz ali de recordações e bons momentos do que aconteceu, e dá tudo certo no final. Então vamos para as minhas percepções. Esse foi um livro que, na minha opinião, não acontece muita coisa. Basicamente tem a treta ali, o final é pro Aragorn ele se tornar o rei. Tem a destruição do anel e tem eles voltando pra casa. Basicamente o livro é esse, não tem muita coisa que acontece. Então, assim, como eu já citei antes, as partes mais desinteressantes é aquele drama com a Owen junto com o Aragorn, totalmente desinteressante, que ninguém quer saber. Não foi o meu livro favorito, foi um final ok, eu não achei nada demais, eu esperava basicamente que isso fosse acontecer. Eu gostei mais dos livros anteriores. De fato, o meu livro favorito foi o Hobbit. Eu acho que o Hobbit não consegue... Ninguém nunca vai conseguir superar o Hobbit, porque o Hobbit, ele foi, assim, épico pra mim. Foi um favoritado, foi 5 estrelas. Eu amei demais ter tido contato com o Hobbit. Em segundo lugar, fica a Sociedade do Anel. Sem dúvidas, é a primeira parte, é a parte mais interessante deles indo atrás de tudo que acontece. Depois eu gosto também do que acontece em As Duas Torres. E por último, fico com o Retorno do Rei. Então, assim, em relação ao filme, e de novo, a minha reclamação de sempre, desde o primeiro vídeo que eu fiz: filmes muito longos, e filme específico tem 4 horas e 23 minutos. É muita coisa para um filme. Eu assisti esse filme, tipo, em 3 vezes. Três suaves parcelas para conseguir assistir tudo. E eu achei que foi também uma adaptação que mudaram bastante coisa. O terceiro filme é baseado na terceira parte, O Retorno do Rei. Sendo que O Retorno do Rei não acontece muita coisa. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram juntando e remendando coisas que acontecem em outras partes do livro para colocarem nessa. Então a primeira cena é contando a história do Gollum, sendo que essa história do Gollum é contada lá na primeira parte pra gente, e agora nesse filme colocaram, sabe, a cena da aranha, do Sam e do Frodo sendo atacados pela aranha, que acontece no final da segunda parte. Demora 2 horas e meia para acontecer essa mesma cena da aranha nesse filme, sendo que é uma história que acontece no livro anterior. Então, assim, eu acho que são 4 horas, mas 4 horas que poderiam ter sido encurtadas, poderiam ter sido deixadas de lado. No final, eles também mudam. Eu acho que esse final foi completamente assertivo, porque a história do condado ali, a treta, quando eles voltam pra casa e vê que o condado tá sendo tomado com novas regras, que tem uma galera ali tomando o condado e eles não entendem, eles vão atrás pra solucionar essa história. Isso não tem no filme. Eu acho ótimo, porque também foi uma parte que eu achei bem desinteressante. Então eles cortaram, pra mim foi super assertivo, não aquele finalzinho feliz e tal. E a treta também da Owen. Eu nem sei se eu tô falando o nome da mulher certo. Eu acho que eu não estou falando o nome da mulher certa. Mas ela com o Aragorn, aquela treta pra mim, aquele drama que faz, é muito chato. Eu já tinha reclamado disso no filme anterior, porque eles levam 20 minutos com a história do Aragorn, que ele ficou perdido até ele voltar. Aquilo ali poderia ter sido cortado. E aqui de novo tem essa treta, esse draminha, sabe? Poderia ter sido cortado também, que não chega a lugar nenhum, porque a gente sabe que o Aragorn, ele é apaixonado pela outra mulher. Pra que tá inventando esse drama ali no meio do caminho? Mas assim, ok, né? Eu acho que foi isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar sobre o Retorno do Rei. Foi uma ótima experiência de ter lido Tolkien. Como eu já falei aqui antes, eu nunca fui uma pessoa da fantasia. Fantasia nunca foi um gênero favorito. E eu comecei esse projeto de me permitir mais explorar novos gêneros. Então, no ano passado eu li
Harry Potter, eu li os 7 livros de Harry Potter, tem um vídeo aqui comentando cada livro, contando como é que foi a minha experiência de leitura. Então esse ano eu decidi fazer com o Senhor dos Anéis e deu super certo. Eu fiquei muito grata de ter lido, de ter tido essa experiência. Quem sabe mais pra frente ali eu leio mais alguns livros do Tolkien, tenho alguns outros projetos aí. E assim, gente, eu gostei, foi uma ótima experiência. Como eu falei, tem algumas coisas que eu acho que são um pouco desnecessárias, mas assim, ok, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? E uma questão que eu sempre volto a ressaltar é que o Tolkien, ele tem sim a característica de ser prolixo. Ele fala muito para descrever as ambientações e tudo que tá acontecendo. Mas eu, particularmente, não me incomodo com isso. Eu acho que faz parte ali do universo, da característica dele. Eu acho que não estraga o livro por causa disso. Eu acho que, assim, se você tem vontade de ler Tolkien, vai que vai dar bom. Como eu falei, eu recomendo de verdade que vocês comecem por O Hobbit, porque O Hobbit é um livro mais leve, mais tranquilo. Você meio que entende qual é o esquema ali do Tolkien. Meio que em O Senhor dos Anéis ele destrincha muito mais aprofundado o que acontece em O Hobbit. Então, se você gostou do Hobbit, tem chance de você gostar também de Senhor dos Anéis. Talvez se você começar direto pro Senhor dos Anéis, talvez dê uma desanimada. Mas se você já tem esse conhecimento prévio antes com o Hobbit, vai facilitar muito. Então é isso, gente. Eu acho que eu já tô falando aqui durante muito tempo. Foi tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @meajudolindo. Beijo e até o próximo vídeo.